Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 12, continuação, que diz assim: orientações finais. Contudo, meus queridos irmãos, não jurei nem pelo céu nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Há algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungido-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros, para serdes curado. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram chuvas, e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vós desvia da verdade, e se alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto: quem ajuda o pecador a se arrepender do seu caminho, salvará à morte esta alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Amém, né? Que lição nós aprendemos hoje, né? Orientações finais. Então, essas orientações são, né, para cada um de nós, para que possamos cada dia mais, né, sermos orientados pela palavra do Senhor, que Ele sim está nos orientando, assim como o Espírito Santo está dentro de nós, nos ensinando, né? Cada dia nos mostrando qual o caminho certo seguir, né? Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim, quando não, que não. Que procedei assim para que não cairdes em condenação. Então, não devemos jurar, né? Muitas pessoas usam de juramento, mas desde a antiguidade nós entendemos, né, que é a palavra que vale, né? É sim, sim ou não, não. Então, que quer seja sim, que seja sim. Quer seja não, que não. O que procede disso, né, é maligno. Então, nós não devemos arrumar um jeitinho para as coisas, né? Devemos sim falar o que a palavra nos ensina. Falar a verdade dentro da palavra. Ensinar os caminhos do Senhor dentro da palavra. E não falar a nossa verdade, porque cada um tem uma verdade, né? Então, nós aprendemos que a verdade de Cristo é que prevalece, não a nossa, não o nosso entendimento, mas o entendimento que Ele nos dá, né? Então, não devemos jurar e não devemos usar, né? Tipo, dar um jeitinho para as coisas, né? Devemos usar não ou sim. O que procede disso, né, é maligno, então não devemos usar. Se alguém entre vós está sofrendo, faça uma oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Alguém de vós está doente? Clame o presbítero, chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. Então, quando há alguém, né, enfermo, doente, que necessita de ajuda, devemos sim, né, estar chamando pessoas qualificadas, e quando para que possa orar para essas pessoas, né, que está enferma, que está doente, que está necessitada assim, né, de uma oração, de uma ajuda pessoal. E muitas vezes, né, cada um de nós, alguns momentos da nossa vida, estamos em necessidade assim, né? Então, é necessário, né? Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, orais uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Então, quando confessamos os nossos pecados, né? Quando oramos uns pelos outros, quando estamos na verdade de Cristo, a verdade dele nos edifica.
e Ele perdoa, né? Além de nos curar dos nossos pecados, Ele ainda perdoa os nossos pecados. Então, quando nós confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. E é sobre isso, né? Sobre servir ao Senhor com o coração aberto. Elias era uma pessoa frágil como nós, e ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus se derramaram, chuvas, e produziam seus frutos. Então, aqui fala de Elias, né? Que Elias era um servo do Senhor, e um profeta e servo do Senhor, né? E quando ele ali estava falando com Acabe, né? Porque Acabe era um rei da época que tinha tomado decisões que não estava nas decisões que o Senhor tinha mandado, né? Tinha arrumado mulheres que não eram do mesmo povo, né? Então a orientação do Senhor ele não escutou. E sendo assim, Elias se irou. E o próprio Elias, não foi Deus, entenda. O próprio Elias se irou e se revoltou. E falou para ele, né? Que sobre a palavra dele que não iria chover. E assim ele fez uma oração e não choveu durante 3 anos e meio. Porque a nossa palavra tem poder. Nós devemos entender isso. A nossa palavra tanto é para o bem como para o mal. Então, as nossas palavras ligadas no Senhor, ela causa bênção na vida das pessoas. Mas as nossas palavras que desejamos o mal, causa maldição também. Então devemos vigiar. Mas Elias ali, ele intercedeu a Deus e pediu ao Senhor que não chovesse. E literalmente não choveu durante 3 anos e meio. 3 anos e meio sem chover há muito tempo. Mas aí aconteceu tudo ali, né, naquele monte, que eles subiram ali e intercederam a Elias que pedisse a Deus, que clamasse, né? Mas aí Elias falou, não, vocês clamam para o seu Deus e eu clamo para o meu, para vocês entenderem quem é o Deus verdadeiro. E o povo era para se arrepender dos teus maus caminhos, porque ali o povo já tinha levantado para si vários tipos de deuses, né? Pagãos. Mas ali foi uma forma, né, que Deus usou até para trazer o povo de volta, né? Então Elias ali orou e fez todo aquele ritual, né? Que foi de levar um animal ali, sacrificar aquele animal e colocar, mandou molhar, né, as lenhas, mandou molhar o animal. Porque tudo que eles tinham oferecido para aquele Deus ali pagão, nada tinha acontecido, né? E aí quando Elias orou, veio fogo do céu e consumiu aquele sacrifício que estava encharcado de água. Então eles entenderam quem é o verdadeiro Deus. E a terra daquele lugar se tremeu, porque o verdadeiro Deus elevou a sua presença sobre aquele lugar. E muitos ali se arrependeram dos teus maus caminhos. E assim voltou a chover na terra. Então, grandes coisas o Senhor fez, né? E continua fazendo através das nossas vidas. Então, que possamos estar na posição que o Senhor nos quer, que possamos estar na posição que o Senhor nos chamou, para que os milagres do Senhor aconteçam. Porque o Deus não mudou. O nosso Deus ainda é o mesmo, Deus de milagres, Deus de maravilhas. Mas nós é que deixamos de interceder da forma que os profetas de antigamente intercediam. Então, devemos entender que temos que estar na posição certa. O milagre aconteceu porque Elias estava na posição certa. É necessário que nós, como intercessores, né, devemos estar na posição certa. E assim aconteceu ali, né? E grandes coisas o Senhor fez. Então, mas o Senhor quer continuar fazendo grandes coisas. Foi uma promessa, né, que Ele nos deu. Que Jesus próprio falou, milagres maiores faríamos diante das pessoas, mas com o nosso Deus do nosso lado. Que nós possamos entender que o milagre vem dele, mas nós precisamos estar na posição. Então, que hoje nós possamos estar nessa posição que o Senhor tem nos chamado. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.